Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre bandas de Bollinger. Palestra esta do dia 11 de dezembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. Nós já fizemos algumas palestras aqui sobre bandas de Bollinger. Eu não vou entrar em detalhes do que é banda de Bollinger. Eu vou, na verdade, direto a estratégias, como utilizar e estratégias operacionais. Veja que eu tenho aqui uma banda de Bollinger com 20 períodos. Isso aí eu uso tanto no gráfico diário quanto no gráfico de intraday. Posso usar no gráfico semanal, posso usar no gráfico mensal, tanto faz. As características são as mesmas. Eu vou começar num gráfico diário e depois eu vou passar para um gráfico de mini índice, né, futuro, que vence amanhã, mas porque ali no gráfico intraday a gente já passa a ver bastante coisa. Vou falar de alguns papéis também, se tiver interesse que eu analise algum papel só com a banda de Bollinger, só com esse estudo das bandas de Bollinger, é só vocês solicitarem que a gente faz análise junto aqui. Isso aqui é o mini índice futuro. Eu posso botar aqui também o índice Bovespa, o IBOV, também, tanto faz. Vocês estão vendo que a figura do mini índice e do índice Bovespa, né, está muito parecida, porque amanhã é vencimento de índice. Sendo assim, amanhã não é mais futuro, amanhã é presente para o índice futuro. Ou seja, quanto mais próximo do vencimento de opções, mais parecido é o comportamento do índice futuro em relação ao índice à vista. Bandas de Bollinger, existem algumas estratégias. Ponto fundamental de banda de Bollinger, a primeira regra básica das bandas de Bollinger é que o mercado fica dentro das bandas. 80% do tempo o mercado está dentro das bandas. E você vê que ele sai um pouquinho, e essa calibragem aqui é de 20 períodos com um desvio padrão mais 2, menos 2. Então, com isso, 80% do tempo o mercado, o gráfico, né, está dentro das bandas. Existe uma diferença, e aqui a gente pode ver bem essa diferença, entre as bandas estarem paralelas e elas estarem abrindo. Quando a gente vê bandas paralelas, como é o caso daqui, significa que essas bandas atuam como suporte e resistência, de uma forma geral como suporte e resistência. Até que acontece isso daqui, não é um suporte, uma resistência tão forte, tão rígida quanto um suporte, uma resistência de Dow, por exemplo. Tá certo? Então, se a gente criar aqui essa resistência, a gente vê que aqui tinha uma certa resistência, ele bateu, voltou e foi para cima. Então, a grosso modo, ele serve como suporte e resistência. E quando o mercado está vindo, né, as bandas estão abertas, e eu já vou explicar o que significa elas estarem desse jeito ou elas estarem para cima ou para baixo. Quando elas estão vindo para cima, né, ela não atua como resistência. Na verdade, ela passa a mostrar, como a gente pode ver aqui, seja para cima ou para baixo, ela passa a mostrar pontos de compra. Quando ela está paralela, não. Quando ela está paralela, basicamente, a gente fala suporte e resistência, mas basicamente ela mostra um limite teórico de alta e de baixa. Ele mostra um limite teórico de alta e de baixa. Por quê? Porque as bandas sempre
ou na sua grande maioria, tendem a sair da banda superior, vir buscar a banda inferior, depois voltam para a banda superior, descem para a banda inferior, voltam para a superior. Enfim, de uma forma ou de outra, é esse o movimento que ela faz. Então, sabendo que ela veio para uma banda testar a banda inferior, a gente sabe que o próximo objetivo é ela buscar a banda superior, principalmente se elas estiverem na paralela. Quando elas estão abrindo, o que faz ela ficar paralela, andar de lado ou andar para cima ou para baixo? É a volatilidade. Quando o ativo perde volatilidade, elas tendem a ficar paralelas, e quanto menor a volatilidade, significa que elas vão estreitando, ou seja, elas vão diminuindo a distância entre a banda superior e a inferior. Esse aqui é o índice Bovespa. Então você vê aqui, tem lugares com o distanciamento entre elas menor e outros lugares com distanciamento maior. Aqui, distanciamento menor significa que perdeu volatilidade, significa que ele perdeu o movimento, e aí elas estreitam. Aqui elas têm mostrou um tipo de estreitamento, e aí permaneceu, né, na perda desse movimento, dessa volatilidade, ela estreitou mais ainda. Toda vez que aumenta a volatilidade, as bandas abrem. Elas podem abrir para cima, como podem abrir para baixo. Então, saiu da banda superior, vem para a banda inferior. E como eu estava dizendo aqui, seja para cima ou para baixo, isso aqui não significa, quando elas abrem, significa que aumenta a volatilidade e o papel vai começar a mexer. Então, quando você vê o mercado meio que derivando e as bandas começando a abrir, significa que ela, digamos, está abrindo caminho, abrindo espaço para uma nova caminhada do papel. Então, num movimento como esse, a gente tem pontos de compra. Então, ele fez uma mínima aqui. Por acaso, enfim, vamos dizer, ele rompeu essa resistência, esse suporte aqui. Você não entrou, ele fechou aqui. Toda vez que ele fizer uma mínima, olha só aqui, por exemplo, ele faz uma mínima abaixo do candle anterior, é um ponto de venda. Então ele veio, perdeu essa venda aqui, ele foi lá embaixo e voltou. Quando ele fizer uma nova mínima em relação ao dia anterior aqui, é um novo ponto de venda. Não pegou esse daqui, aí ele vai, faz a volatilidade e vem para baixo. Não conseguiu pegar esse daqui, obviamente chega um momento que que isso não funciona mais. Então você tem que ter um discernimento, caiu muito, tá certo? E aí o que acontece? Ela, num determinado momento, ela se distancia da banda, faz né, engraçado que normalmente um gráfico japonês sinaliza uma reversão e ela entra para dentro da banda. Olha só, ele sai da banda superior, volatilidade, vem para a banda inferior, vai para a banda superior, vem para a banda inferior, que praticamente na superior, na inferior, e vai embora para cima. Mas eu queria mostrar, tá certo? Olha aqui, paralelas. Eu queria mostrar esse ponto aqui, já mostrando aqui, né, uma estratégia um pouco mais melhor definida. Ele sai da banda superior, testa bem, enfim, vem para baixo, vem testando, fazendo, né, a volatilidade para baixo. E olha o que acontece aqui. Aqui, na verdade, aconteceram duas coisas. Primeiro, ele abre dentro da banda, fecha fora da banda. Depois ele abre fora da banda, fecha dentro da banda. Essa sinalização, independente do gráfico ou da figura gráfica, pelo gráfico japonês, pelo candlestick, independente da figura que ele esteja formando, essa conotação fecha dentro, abre fora, abre dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro, já é uma sinalização de reversão. Aí ele vai, olha só, 75% das vezes ele testa a média das bandas e volta a realizar. Essa realização basicamente tem dois tipos de comportamento. Ou ele arma o que a gente já conhece como um pivôzinho, né? Eu jogo um Fibonacci aqui, ele vem e testa
né? A retração de 76,4 explode para cima. E aqui o próprio Fibonacci vai me dar um objetivo de alta. Olha só, está quase lá. Ou o que o John Bollinger chama de W. W não necessariamente é um fundo duplo. Muita gente confunde W ou chama W de fundo duplo. Então o que o John chama de W é exatamente esse movimento aqui. Ele cai, sobe, cai e volta a subir. Tá certo? Ele vem para baixo. Deixa eu limpar aqui que eu peguei o errado. Ele faz esse movimento. Vou exagerar um pouquinho para formar o W. E depois vem para cima. Só um W. E ele pode inclusive vir até o limite aqui. Vou botar mais grosso para a gente enxergar melhor. Ele pode vir até no limite da banda inferior. Então olha aqui. Tá certo? Ele faz o W. Ele pode vir no limite da banda inferior, respeita a banda inferior. Ele pode fazer de fato um fundo duplo. Pode ser paralelo, pode ser um pouquinho para cima, pode ser um pouquinho para baixo, desde que ele esteja dentro da banda. Ele forma o W. E o próprio John Bollinger diz que é esta operação que ele mais gosta, que é o movimento de queda. Aí ele faz um movimento para fora, volta a testar a média das bandas, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, enfim, volta a testar a média das bandas, realiza outra vez, faz o W e aí volta a subir. Ou seja, esse movimento de W ocorre 75% das vezes e aí ele busca a banda superior. 25% das vezes só acontece isso daqui. Ele sai da banda, olha só, abriu dentro, fechou fora, abriu fora, fechou dentro, explode para cima. Esse movimento inteiro aqui é um movimento que acontece 25% das vezes, ou a maioria das vezes acontece isso aqui, e a minoria das vezes acontece isso aqui. Tá certo? Aqui, por exemplo, ele não chegou a testar fora, mas olha só, ele vem dentro de uma volatilidade e depois volta a subir. Testa, né, para depois voltar a subir. Agora, esse movimento aqui, esse movimento aqui, esse movimento aqui, se você vê uma figura como essa testando a banda de Bollinger, abriu dentro, fechou fora, abriu fora, fechou dentro, existe uma boa probabilidade de uma reversão. E tem mais, no primeiro momento ele tende a buscar a média das bandas, como disse, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas enfim, fundamentalmente a média das bandas, para depois voltar a realizar. Então isso aqui é o W do Bollinger. Essa aqui talvez seja a figura mais comum dentro da estratégia da banda de Bollinger, o W, né? Agora essa daqui, esse movimento, quando você vê esse movimento, você já se prepara porque existe uma probabilidade muito grande do mercado subir, do ativo subir. Aconteceu aqui, foi para cima, aconteceu aqui em dois movimentos, busca a banda superior, busca a banda superior. Isso acontece de cima para baixo também, tá certo? Um outro movimento interessante, eu vi isso no mini índice esses dias agora. Deixa eu buscar aqui. Não, não é aqui não, é um mini índice. Acho que foi no gráfico de 15 minutos, se eu não me engano.
Já que eu vi isso aqui. Bom, aqui eu queria mostrar mais ou menos isso daqui. Não é exatamente isso, mas enfim, já serve. Você vê que o mercado, né, papel, as bandas de uma paralela, e o mercado vem, invade a banda inferior, pode ser a banda superior também. Aconteceu aqui e aconteceu aqui. As bandas paralelas, não para cima, né, caminhando para cima nem caminhando para baixo. Aqui você vê que aqui ela invade, vai invadindo para baixo, vai testando. Isso aqui é comum acontecer no movimento de baixa e no movimento de alta. É comum ele acontecendo fazendo isso aqui. Mas no mercado mais paralelo, como aconteceu aqui, enfim, como aconteceu aqui, ele vem em movimento, invade a banda inferior, deixou uma sombra. Se você quiser ser agressivo e tentar buscar a totalidade do movimento, e aí agressivo significa perigo, ele furou a banda, eventualmente não aqui, mas furou uma banda. Você vê que ele alfinetou a banda mais firme, ainda comprando. Existe uma probabilidade muito grande de ele voltar para dentro da banda, tá certo? Principalmente se ele faz uma figura de reversão, como aconteceu aqui, um harami. Então você vê que não tem indicador nenhum, só com harami, só com as bandas de bola e volume, né, eu consigo operar o mini índice. E amanhã, às 11 horas, né, das 10 às 11h30, que a gente vai estar operando o mini índice ao vivo, eu vou estar mostrando essa estratégia com o mercado funcionando. Se a gente não vai utilizar essa estratégia aqui, a gente não vai utilizar essa estratégia. Tá certo? Depois que a gente desligou, a gente pegou esse movimento de queda aqui, aí ficou naquele vai e não vai. Depois que o mercado lá fora abriu, olha só, o lindo movimento de alta que aconteceu, espetacular, depois de um lindo movimento. Ou seja, esse início de dia realmente não está dos melhores, mas eu quero ver se eu consigo mudar isso de alguma forma. Mas enquanto, enfim, é óbvio que a gente aceita sugestões. Enquanto isso não acontece, é interessante vocês estarem olhando. Olha só, vamos comparar esse movimento aqui, isso aqui é o dia de hoje, tá certo? Vamos comparar esse movimento aqui, aquele cruzamento das médias, veio para baixo, veio para cima, veio para baixo, grave de 15 minutos. E olha agora aqui as bandas de Bollinger, na mesma operação. Ele vem banda superior, aqui, sai da banda superior, buscou a banda inferior, buscou a banda superior, buscou a banda inferior. O interessante desse gráfico aqui é que uma entrada conservadora se dá sempre com o rompimento da média das bandas. Aqui, por exemplo, bateu na banda superior, fez uma figurinha de reversão, entra vendendo, aí vai ser estopado aqui, tá certo? Se você entrou nessa operação, olha só, aqui você não foi estopado, você está vendo que as médias, por isso que eu gosto muito desse template. Gosto muito desse template aqui. Mas amanhã eu vou mostrar para vocês como é que funciona ao vivo esse daqui. Então ele sai da banda superior, vem para inferior, sai da superior, enfim, ele faz esse movimento. Pergunta se a entrada aqui na verdade é uma entrada de compra, né? Porque você pode imaginar que você entraria vendendo aqui. Aqui você não entra vendendo, você entra comprando. Tá certo? Tem indicadores que quando ele rompe a banda inferior, parecido com esse daqui, você entraria vendendo. Mas no caso da banda de Bollinger, não, você entra comprando. Não simplesmente no rompimento. Espera, não precisa ter pressa. Espera, ele está vindo para baixo, tá bom. Ele veio, ele abriu com candle negativo. Você está vendo que as bandas estão paralelas, ele foi lá embaixo. Ele foi lá embaixo, fica olhando, ele parou de cair, começa a melhorar. É uma compra muito subjetiva, é uma compra arriscada.
mas você está comprando fora da banda, ou seja, tecnicamente a probabilidade dele subir em vez de ele andar lateral aqui é muito grande. Por quê? Porque elas estão paralelas. Olha aqui, elas estão paralelas. Testou a banda lá em cima, tá vendo? Ele rompeu, fez aqui, principalmente se você consegue visualizar o gráfico japonês que te dá a figura de reversão, né? Olha aqui, fez aqui uma pequena estrela cadente, abriu com um gapzinho para cima, veio para baixo aqui. Olha só, esse movimento aqui, a grosso modo, 480 para 250. Tá certo? Deu 200 e poucos pontos. Aí aqui embaralhou não consegue fazer nada. Aqui é uma outra estratégia. Nessa estratégia aqui, a mais conservadora é voltou para dentro da banda. Nessa estratégia, voltou para dentro da banda, entra com mais força. Tá certo? Alfinetou a banda inferior. Voltou para dentro da banda. Está testando a banda inferior, voltou para dentro da banda. Ele tende a buscar a banda superior. Ele sempre vem da banda inferior para superior. Essa é sempre a grande expectativa. Sai da banda superior, perdeu a média da banda, foi lá na banda inferior, voltou a subir. Testou a banda superior. Ele sai da banda superior, primeiro objetivo, média das bandas, depois banda inferior. A gente fala isso, né, todo dia no gráfico diário. Ele rompeu a banda superior, primeiro objetivo, média das bandas. Rompeu a banda, média das bandas, objetivo, banda inferior. Vocês me vêm falando isso o tempo todo. Mercado à vista. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Vale. Vou botar aqui como está no outro, ver se ele chama. Deixa eu ver aqui. Agora aqui é muito fácil. Aqui é só tirar as médias, né? Então, olha só. Vale. Olha o que está acontecendo com a Vale aqui. Será que a Vale vai realizar? Ele pode até realizar. Ele dá algum sinal de realização? Tá sobrecomprado em 96%. Tá certo? Mas em termos de Bollinger, o fato dele ter fechado fora da banda aqui não significa nada. Porque se ele abrir aqui em cima amanhã, vamos dizer que ele abre aqui, ele tem um objetivo a 38,85. Se ele abrir a 38,85 amanhã, como é que eu sei que ele vai abrir porque ele tem o objetivo a 38,85? Porque eu jogo o Fibonacci aqui. Eu joguei o Fibonacci. Não é aqui não, é nesse daqui. Eu jogo um Fibonacci aqui. Eu sei que ele tem um objetivo a 38,85. Então, olha só, se ele abrir já 38,85, a média, a banda superior, vai abrir no ponto que ele abrir. Ela vai... Abriu aqui a 38,85, na mesma hora ela cola no preço de abertura. Na mesma hora, a gente pode ver isso amanhã, vou mostrar isso para vocês, como é que funciona. Tá certo? Isso vale para qualquer tempo gráfico. Qualquer tempo gráfico. Ali eu estava operando, eu estava olhando aqui, num gráfico mini índice no 15 minutos. Eu posso pegar aqui, sei lá, BOVA 11. É que eu acabei não gravando o template aqui. Deixa eu salvar o template. BOVA 11 no diário. Olha aqui. Testa a banda inferior, tá vendo? Volta a subir. Aqui. Testou a banda inferior. Fez um Harami. Voltou a subir. Testou a banda superior. Voltou algumas vezes. Foi lá embaixo. Uap.
Tá certo? Quando ele vem paralelo assim, quando ele vem numa descendente ou ascendente, não. Tá certo? Você pode se dar bem, mas não aqui não, essa estratégia não condiz. Gente comprando que ele vai subir. Ele pode até subir um pouquinho, normalmente ele até entra melhor um pouquinho, mas o risco é muito grande. Você vê que ele fecha aqui, abre com gap, explode para baixo, ou seja, rompendo as mínimas aqui, nos primeiros movimentos, é ponto de venda. Perdeu suporte, banda correndo pela banda, perdeu o suporte, é venda, perdeu o suporte. Aqui é o contrário, você vai entrar vendendo e não comprando. Comprando só quando ele estiver paralela. Quando ele estiver no movimento de alta, não entra na posição contrária não, que você pode se machucar. Aqui, paralela, fechou, abriu dentro, fechou fora, ele já abriu dentro, fazendo o harami. No dia seguinte ele foi lá em cima, ó, buscou direto. Tá certo? Olha o W do Bollinger aqui no BOVA 11, que é o próprio índice Bovespa, né? Fez o W, foi lá embaixo, voltou, testou a média das bandas, veio para baixo e aí veio, abriu com gap e foi embora para cima. Olha só, ele já testa a banda no primeiro momento, no segundo momento ele fecha na máxima, já voltou a fechar para cima também. Ou seja, BOVA 11 ele já chegou no objetivo de alta dele. Deixa um candle de definição, spinning top depois do movimento de alta, sinaliza a perda da força da alta. Ou seja, pode começar a realizar, principalmente com estocástico 94% de sobrecomprado. Tá certo? Então é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, só relembrar alguns conceitos básicos de bandas de Bollinger. Lembrando que a gente está sempre aberto a sugestões para palestras. Amanhã voltamos às 9 horas da manhã com o nosso call de abertura. Obrigado a todos, boa noite e até amanhã.